Cara, olha só. Nós somos a geração dos problemas emocionais, certo? Então é a geração das síndromes, que cada dia tem um nome novo. É a geração dessas patologias que são psicossomáticas, né? Depressão, ansiedade e tal. Então todo mundo me pergunta a mesma coisa. Tá. Jesus tem o poder de curar a depressão? Ou Jesus pode curar essa minha ansiedade? E a pergunta é... E aí muda a tônica da pergunta, porque a resposta ela é objetiva. Certo. Sim, Certo. ele pode. Mas talvez a melhor pergunta é: de que maneira que eu devo viver para que todas essas mazelas que alcançam milhares de pessoas não entrem dentro do meu coração e não façam parte da minha vida? Boa. Então a pergunta não é como eu curo, é como eu não deixo que aconteça. De que maneira isso é possível? Eu tava vendo um vídeo essa semana passada, e é um garoto no Instagram falou assim: agora eu vou deixar os meus pensamentos intrusivos dominarem a minha mente. Ele fala. Eu não sabia o que era pensamento intrusivo, que cada dia tem um nome novo, né? E aí ele faz uma barbaridade lá, um negócio que ninguém teria coragem de fazer. E aquilo me chamou a atenção, eu coloquei no Google. O que é pensamento intrusivo? Pensamento intrusivo é o pensamento que vem na nossa mente, que a gente não queria pensar nada sobre aquilo, nós não queremos aquele pensamento, mas ele entra na nossa mente, governa as nossas decisões, e quando a gente vê, a gente vira escravo daquele pensamento. Certo. Certo? Certo. Cara, quando eu ouvi isso, eu automaticamente fui pra palavra. E comecei a perguntar: Jesus, de que maneira que se cura um pensamento intrusivo? Como que eu afasto isso de mim? Aí veio a resposta no meu coração. Não é como você afasta, é como você não deixa que ele caia sobre você, que ele venha sobre você. E aí a questão é: e como isso é possível? Simples. E aí, cara, eu consegui ver com os meus olhos, assim, nossa cabeça, nossa mente é como um campo aberto, que vai ser semeado ao longo da vida muita coisa. E tem várias maneiras de fazer essa semeadura, de forma positiva e de forma negativa. O que seria uma forma positiva? Aquilo que nós conquistamos, as nossas felicidades, o dia que teu filho nasceu, tudo isso são sementes que foram plantadas lá. E aí tem as sementes das frustrações, certo? Só que tudo isso é algo natural, não é nada espiritual ainda. Certo. Quando que fica espiritual? Quando você olha uma grande plantação, você percebe que no meio dela, ela tem um espantalho. E o espantalho serve para que as aves de rapina não desçam e não comam as sementes. Certo. Porque mesmo as positivas, como as negativas, elas têm poder para nos ensinar. Então, os traumas, eles nos previnem de muitos erros do futuro. E quando eu digo traumas, são as adversidades que a gente enfrenta. E as coisas boas, elas nos dão energia e fôlego para continuar a viver. Qual que é o negócio? Quando nós não temos o Senhor no centro dessa nossa plantação, da nossa mente, nós ficamos à mercê de qualquer um que venha voando, pouse e tire as sementes que a gente precisava e coma os frutos que eram para ser nossos. Então, a questão mais importante é: se você quer ter uma vida em paz nessa terra, o centro da sua mente precisa ser Jesus. Então, se Jesus é o centro da tua mente, é o espantalho que, se o pensamento intrusivo tenta chegar, ele não vai conseguir. Por quê? Porque tem uma defesa dentro daquele campo. Então, por isso que eu digo que a maioria das pessoas pergunta depois que o mal já chegou. Depois que o dia mal já se apresentou na história. Quando você entende que Jesus, se ele vier primeiro, o mal não terá poder para vir depois, a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao derredor daqueles que o amam e o temem. Ou seja, a Bíblia está dizendo que se você ama o Senhor de verdade e você tem temor a ele, aquilo que poderia te atacar não consegue chegar em você. Então, a geração nossa, ela não precisa lidar com o problema no final. Ela pode lidar com o problema no começo. No dia que eu tava preparando essa mensagem, eu tava dentro do banho. E aí, cara, me veio um pensamento intrusivo. Ó, que interessante. Eu tinha acabado de preparar essa mensagem. 15 minutos depois eu tava no banho e eu comecei a pensar algo que é do meu futuro, que ainda não aconteceu, e comecei a ver de maneira negativa. Na hora, cara, eu coloquei a mão na minha cabeça e falei assim: em nome de Jesus, repreendo, Senhor, todo pensamento negativo, tudo aquilo que não provém do Senhor. Amém. Cara, tirei a mão. Voltei a tomar banho e parece que aquele pensamento não conseguiu pousar, ele estava vindo. Então veja, é o sensor. Então se nossa geração
entende que o centro da nossa mentalidade, do nosso coração, da nossa vida como um todo, precisa ser o Senhor, a gente vai se livrar de problemas desnecessários no nosso futuro. Sim. Que a gente não precisava passar por eles. Simplesmente se a gente tivesse feito certo desde o começo. Entende? Deus no centro. Romanos 12:2 diz: não vos conformem com esse mundo, mas transformem a vossa mente, sabe? A partir da renovação da nossa mente. O que a Bíblia está dizendo? Que essa mente que a palavra fala é pneumo, é alma. Certo. Então ele tá falando, olha, se você confia em Jesus, permita que ele renove a sua mente. Então o que é renovar a mente? Aí ele não é o espantalho, ele é o agricultor, ele é o que vai lá e tira a semente que não vai servir, ele vai lá e planta a semente que a gente vai precisar e depois ele cuida para que ninguém invada o campo que ele plantou. Sim. Entendeu? Então o espantalho é a figura do dono. O espantalho não é uma figura que não seja o dono, ele é o dono. Certo. Porque ele tá lá, ele tá mostrando que ele tá presente ali. E o Senhor é a mesma coisa na nossa mente. Quando ele tá presente, você pode ter certeza que grande parte dos traumas que a gente vivencia no nosso dia a dia seriam desnecessários se ele estivesse comandando todas as coisas. David, você é surpreendido ainda com Deus? Todos os dias. Todos os dias. Mas não é previsível que coisas surpreendentes vão acontecer? Então, você lembra quando a gente era mais jovem? Não sei se você teve essa experiência. No dia do nosso aniversário, todo mundo espera uma surpresa. Uhum. Não é verdade? A maioria das pessoas, a minha família tinha muito essa tradição. E eu já fui surpreendido de duas formas. Uma, a surpresa não aconteceu. Eu também. E eu fiquei surpreso, porque não teve surpresa. Uhum. Mas eu fiquei surpreso várias vezes porque a surpresa aconteceu de uma maneira que eu não havia previsto a forma com que ela aconteceria. Certo. Sabe? Certo. Eu me lembro de um episódio, eu era líder de jovens da minha igreja, e dois jovens que tinham problemas já crônicos de briga pessoal entre eles, fecharam o pau na minha frente, cara, e eu saí correndo com os dois, e separei os dois, e os dois foram correndo, gritando, não, nós vamos conversar com o pastor e tal, e eles entraram pra dentro da casa do pastor, e quando eu entrei, tava todo mundo lá. Uhum. Falei, cara, eu sabia que ia ter surpresa, mas eu não sabia que seria desse nível. Uhum. Ou seja, com Deus é a mesma coisa. Eu sei que eu posso ser surpreendido, mas eu nunca vou saber o nível da surpresa. Certo. Porque Deus ele é muito criativo. A forma que Deus opera é muito além da nossa lógica. Certo. Por exemplo, cara, eu tô aqui hoje. Para algumas pessoas, é o sonho um dia estar aqui com você. É o sonho conversar. Então, para pensar que há 10 anos atrás, se eu sabia que Deus ia fazer algo na minha vida, porque o Senhor falava comigo, mas eu jamais conseguiria imaginar que seria tão maravilhoso como hoje. Então, a surpresa de Deus é sempre quando vem além da nossa capacidade de imaginar. E isso é o viver o plano de Deus. Eu aprendo dessa forma. Sim. A gente planeja uma coisa, Deus vem e apresenta o plano dele. É tão melhor que você diz, cara, como é que é possível? Ou seja, você sabe que ele vai fazer algo melhor, mas nunca no nível que vai acontecer. Então a surpresa sempre é, meu Deus, como que isso aconteceu? Eu nunca teria criatividade de pensar nisso. Sabe? E Dave, quando você tá falando de Deus, dessa intimidade, dessa relação, dos planos, da confiança, da surpresa, do surpreendente, quanto disso você consegue separar que é Deus falando com você ou você falando com você? Cara, muito bom. Temos mais uma boa pergunta que eu acho que nunca respondi. Você desenvolve sensores na sua vida espiritual, sabe? Quando você começa uma vida com Deus, você tá muito cru. Então meio que tudo parece que é Deus que está falando com você. Tá bom. Você vê sinal em tudo, você vê recado em tudo, você acha que Deus está falando em todo o tempo. E por mais que Deus esteja falando com todo o tempo, nem sempre é com você. Tá bom. Sabe? Então você vai aprendendo na vida a identificar quando é Deus a partir daquilo que você sente lá dentro. Porque a Bíblia fala que a paz deve ser a árbitra do nosso coração. Ou seja, se o que você ouviu não roubou a tua paz, você não pode dizer que é Deus que está falando com você. Porque a Bíblia fala de paz, ele sempre vem carregado de paz. Paz é a confiança plena de o que eu ouvi tá certo e quem me falou foi Deus. E isso é a paz verdadeira. Então, por exemplo, eu tenho um episódio comigo, cara, foi muito engraçado assim, porque foi no começo da minha associação evangelística. Nós temos um trabalho hoje social que cuida de mais de 280 mil pessoas de maneira direta. Agora... 289 mil pessoas, para ser mais preciso.
Agora, naquela circunstância triste de Porto Alegre, nós tínhamos mais de 100 voluntários trabalhando lá, servindo 15 mil refeições por dia. Então essa nossa associação, ela funciona na parte social em tragédia, mas ela funciona na parte do discipulado, ou seja, as pessoas vão no nosso evento, tomam a decisão por Jesus, mas às vezes elas não sabem o que vem depois. E elas precisam desse amadurecimento, e dentro desse nosso aplicativo, que ele é gratuito, chamado Dia Seguinte, tem um discipulado que eu gravei. Então a pessoa faz as aulas do discipulado, se ela não tem uma Bíblia, a gente manda uma Bíblia gratuita na casa dela, e essa é a nossa proposta desse trabalho. Quando eu estava no começo disso, eu precisava de um espaço como esse. E aí, olha que interessante. Eu fui numa casa que estava para vender e eu achei a casa fantástica. Achei tudo incrível, o terreno do jeito que eu achava maneiro. E no meio daquele lugar eu recebi uma ligação. E a ligação era de um cara. E ele falou assim para mim: irmão, você tá onde? Eu falei: tô aqui num prédio que eu tô vendo para comprar pra associação e tal. Mas eu não tinha nem dinheiro. Não tinha nada para comprar aquilo. E ele falou assim: quanto que é o valor do imóvel? E eu falei o valor. E ele falou assim para mim: ó, pode comprar. Eu vou doar pra associação. Cara, isso é Deus ou não é? Fala pra mim. Total, 100%. 100%. Aí que tá. Se você tem uma fé imatura, baseado na experiência do resultado que você deseja, tudo que você deseja vai ser Deus falando com você. Esse é um perigo muito grande. Porque daí você começa a confundir os teus sonhos com os sonhos de Deus. Não, eu quero muito, então é o que Deus quer pra mim. Não, nem sempre. Sim. Então, cara, na hora, o corretor tava na minha frente, eu falei pra ele: cara, ganhamos o terreno. A casa. E o corretor já foi empolgado e tal. E aí, beleza, ganhamos a casa. Falei: pô, obrigado, cara. Ligo pra você depois pra gente conversar. Era uma casa bem no alto, assim, tinha como se fosse uma descida, assim, meio íngreme até o portão. Quando eu cheguei na primeira esquina, foi engraçado, foi bem na esquina. Eu ouvi no meu coração uma voz que disse assim: você não vai me perguntar nada? Tipo assim, cara, não faz sentido. Aqui a gente... Não, Deus, não é Deus que tá falando comigo. Pô, é perfeito, cara. Eu vou ganhar, eu não tenho dinheiro. O cara liga na hora que eu tô dentro do prédio, ele tem um dinheiro pra pagar. E aí, cara, só que eu tenho muito temor no meu coração. Aí nós descemos e eu falei pro corretor: cara, eu já volto. Aí eu atravessei a rua. Eu sou aquele cara meio doido, mano, que perde o filtro, assim, sabe? Eu dobrei o joelho no outro lado da rua, cara, na calçada. E aí eu fiz a oração que eu acho que Deus deve ter achado muito maneira. Porque eu não orei pedindo a vontade dele, eu orei tentando convencer ele que eu tava certo. E aí eu comecei a dizer: poxa Deus, olha que maravilhoso, olha que lindo, Jesus, a gente ganhou o recurso. Aí eu caí em si e falei: mas tá bom, Senhor, seguinte, eu quero que o Senhor me confirme em 24 horas. Se eu posso ter isso como meu, ou se o Senhor tem algo melhor e ainda a gente não sabe. Então, Senhor, eu quero saber se é sim ou se é não. Beleza, orei, fui pro outro lado da rua, o corretor tava me esperando. E aí? O que aconteceu? Eu falei: cara, fui orar. Fui falar com Deus. E aí, se Deus falar comigo sim, é sim. Se Deus falar comigo é não. Não é não. Aí ele perguntou a pergunta mais maravilhosa: e se Deus não falar nada? Aí eu falei: se Deus não me falar nada, eu não vou fazer nada. É a inércia dele, inércia minha. Não vou me mover sem uma direção. Certo. Resumindo, cara, passou as 24 horas, o corretor me ligou: e aí? Eu falei: não aconteceu nada. E você vai comprar? Não vou fazer nada. Fiquei super frustrado. Fui alugar um prédio lá, fui pagar aluguel, sendo que eu tinha ganho. Resumindo, 8 meses depois, esse cara era um golpista. Caraca. E todos os imóveis que ele havia feito aquisição foram bloqueados judicialmente e colocados em leilão. A minha associação, que começou com uma imagem limpa, se eu não tivesse sido sensível à voz do Senhor, teria começado com uma história manchada. Então entende que não dá pra você acreditar que só porque parece com aquilo que você deseja, é Deus que está falando. Às vezes a voz do Senhor vai vir de uma maneira que vai transformar, vai trazer inquietação pra você. E eu não tô falando sobre ausência de paz, mas desconforto mesmo, sabe? Você vai dizer: puxa, Senhor. E aí você vai ter que confiar que porque ele fez isso, é porque o plano dele é muito melhor. E ele tá te livrando de alguma coisa que poderia ser tua queda no futuro. Nesse caso, ele respondeu não te respondendo, né? Exatamente. Ele só falou não, mas em silêncio. Em silêncio. Exato. O silêncio é uma resposta. O silêncio, ele não é nem sim e nem não. O silêncio é silêncio. O silêncio é inércia. Então, na inércia dele, inércia é minha. A gente pode ficar perigoso quando diz que o silêncio é uma resposta. Porque daí eu coloco a resposta que eu quero no silêncio de Deus.
Se Deus não falou nada, o que eu quero é sim, então a resposta é sim. O que eu quero é não, então a resposta dele é não. Mas silêncio não é nada. Silêncio é nada. Ó, não tem sim, não tem não, é nada. Quando o teu filho pergunta alguma coisa pra você, ele não tem o direito de fazer o que ele quer porque você ficou em silêncio. Entendeu? Então com Deus é a mesma coisa. Muito a gente bom. aprende errado isso. As pessoas dizem silêncio de Deus é a resposta. Não é. Silêncio é só silêncio mesmo. Cara, isso é uma mudança de paradigma pra muita gente. Não, e silêncio é escola. Porque Como é que é o negócio? silêncio é uma escola. Se você parar pra pensar, tem coisas que só se ajustam dentro da nossa alma quando a gente fica em silêncio, no limbo. Eu vi um vídeo esses dias dizendo que tem uma sala à prova de sons, uma das salas mais tecnológicas do mundo, que quando você entra dentro dela é tão zero som que você começa a ter uma fobia grande, porque você começa a ouvir o teu coração bater, você começa a ouvir a vascularização do sangue rodando dentro de você, e aquilo te dá uma fobia até, porque o silêncio te faz ouvir coisas que no barulho você nunca ouviria. Entendeu? Então, quer dizer, quando você está em silêncio, nesse período do silêncio do Senhor, esse período de quietude é o período onde teu cérebro, onde tuas emoções, elas ficam ainda mais alinhadas com o Senhor. Porque você vê o que você nunca viu, você observa o que você nunca observou, você vê, sabe? Você tem experimento que nunca experimentou. E é irritante pra gente, porque a gente gosta disso aqui. Mas às vezes o que a gente só precisa é ficar quietinho mesmo. É ficar quietinho. Exatamente. Ó, tem uma história da Bíblia que o povo venceu uma guerra em 7 dias calado. A Bíblia diz que Josué falou pro povo, Neemias falou pro povo que tava dando a volta no muro de Jericó. Fiquem em silêncio. 7 dias, vocês não vão fazer barulho. Vocês vão ficar quietos. No 7º dia, vocês vão gritar, quando eu dar a ordem. E a Bíblia diz que o povo gritou e o muro caiu. Grito não derruba muro. Não existe a possibilidade da história da humanidade de um grito derrubar uma muralha fortificada. Só que o que derrubou o muro não foi o grito do 7º dia. Foi o silêncio dos 6. Porque o silêncio é confiança. Eu confio que Deus está com a gente. Eu confio que Ele está comigo. Então eu não preciso me defender, eu não preciso falar, não preciso atacar. Então isso é tão maravilhoso, porque você aprende muito mais no silêncio do que no meio de uma tempestade barulhenta. Com certeza. Com certeza. Tem 3 palavras que você falou aqui que eu até anotei. Eu acho que eu já sei qual que é uma. É. Pode, que é a dúvida bem recorrente. Uma é temor, Temor. a outra é eu vi no meu coração. Aham. Então não é uma palavra, é uma sentença. E a outra é incômodo. Essa é a forma de Deus, é uma das formas preferidas de Deus falar com a gente. Vou te falar isso porque, meu irmãozão, recentemente eu passei por um incômodo muito grande. E era nítido que era incômodo. Eu não tinha saída, não tinha escapatória. Eu podia conversar com quem fosse, velho. Ninguém resolveu o meu problema. Só Jesus. É maravilhoso. Não teve outro Olha, caminho. mano, vamos começar pelo temor. Essa talvez seja uma das palavras que mais confundam as pessoas, porque meio que a religiosidade, ela opera a partir da base do medo, de uma certa maneira, né? A religião em si, eu não tô falando de nenhuma igreja específica, eu tô falando de uma cultura de ganhar as pessoas pelo medo, sabe? E nós reproduzimos isso nos nossos filhos, sabe? A gente tem os castigos que a gente apresenta pra eles, a gente tem as ameaças involuntárias que nascem no nosso cotidiano. Só que quando você vai pra palavra, você vai ver um texto bíblico que diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. O verdadeiro amor lança fora o medo. Isso. Agora observa que, então, se o amor lança fora o medo, o que eu faço com a palavra temor? Aí você vai lá em Provérbios e a Bíblia vai dizer que o temor é um princípio de sabedoria. Ok. Ou seja, temor não é um sentimento, é um princípio. E princípio não tem emoção. Pronto. Então a gente já consegue descortinar algumas coisas. Tá bom. Mas então qual que é a diferença crucial entre medo e temor? Medo tem a ver com o meu passado. Medo sempre é resultado de algo que os meus olhos já viram ou que o meu corpo experimentou. Por exemplo, a criança não tem medo que vai dar choque, porque ela nunca tomou um choque. Mas um dia que ela levar um choque na tomada, ela nunca mais vai colocar a mão. E ela vai dizer, porque eu tenho medo. Então o medo a gente tem do desconhecido e tem do acaso das experiências que são da vida. Agora o temor tem a ver com o futuro.
O temor é, por que eu não faço? Eu não faço porque não quero ter prejuízo no meu futuro. Então, quando alguém que não sabe diz, olha, se tem tanta gente dizendo que isso pode dar choque, eu não vou colocar a mão. Então essa pessoa não tem medo, ela tem o quê? Temor, que nada mais é do que prudência. Então quando a Bíblia fala sobre temor do Senhor, a gente está falando que, porque eu não quero perder o meu relacionamento com Deus, porque eu não quero perder essa intimidade com Ele, porque eu não quero perder a minha família no futuro, o meu temor a Ele me faz tomar decisões prudentes e sábias que não vão afetar o meu futuro. Cara, por que você não trai a sua esposa? Aí o cara vai dizer, bom, eu não traio minha esposa porque eu não quero perder ela no futuro. Eu não quero perder os meus filhos, eu não quero ser um velho sozinho na minha casa. Certo? Então você não faz porque você tem temor. A pessoa que não tem temor, ela não faz contas de longo prazo. Ela faz contas de curto prazo. É agora, vai ser maneiro, ninguém vai descobrir, vai dar tudo certo e ele faz. A ausência de temor faz a gente tomar decisões equivocadas e que prejudicam de maneira crucial o nosso futuro. Então, quando a palavra fala de temor, e quando eu digo pra você que eu tenho temor, é porque eu não quero perder isso aqui. Eu não quero perder essa sensibilidade. Eu não quero tomar uma decisão sozinho e depois ser fruto das minhas escolhas e ter que colher tudo sozinho. Então, o temor protege o meu futuro. Quando eu digo que eu temo ao Senhor, é porque eu quero saber o que Deus tem pra mim. Qual é o plano dele? Por que é não? Então, por isso que eu pergunto. Porque eu tenho temor. Certo. O temor protege o meu futuro. Perfeito. Ouvir no coração é porque, na verdade, a gente meio que mistura as coisas. Porque coração é um órgão, é um músculo. Certo. Né? Não é a nossa mente. Mas Provérbios vai dizer que sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele são as saídas da vida. Ou seja, se é as saídas da vida, significa que é a única fonte que não pode estar contaminada. Porque se ela estiver contaminada, tudo que jorra está contaminado também. Certo. Então, quando eu digo que eu ouvi no meu coração, eu estou dizendo que eu ouvi na minha mente. É aqui dentro. No meu mais profundo intelecto, sabe? Aquilo que eu não consigo ter voz inteligente o suficiente para dar uma definição tão poderosa sobre o futuro. Entendi. Então você sabe, você ouve lá dentro, e como aquela fonte está limpa, e por isso que essa voz te acessa com mais facilidade, Sim. aí você diz, caraca, é Deus que está falando comigo, é verdade. Aí você acalma as decisões, não é precipitado, é mais sábio, mais ponderado, sabe? Entendi. Por isso que nós temos que guardar esse coração, sabe? Entendi. Nós temos que guardar. Por isso que ele tem que ser o centro de todas as coisas. Porque daí a gente defende a nossa vida no longo prazo. A gente aprende melhor. Então, sem dúvida, quando você entende isso, você compreende que se há algo te dominando que não seja o Senhor nas suas emoções, você vai ser amargo, você vai ser violento, você vai ser mal nas palavras, você vai ser presunçoso. Isso faz parte do ser humano. Por isso que a gente precisa dele. Sim. Porque ele aplaca essas coisas. Sim. Sabe? Você vai amadurecendo e vai descobrindo que algumas coisas você não precisa dizer, que você não precisa se manifestar sobre tudo. É uma sensação tão gostosa, porque ela tá de te dar paz. Igual muita gente pergunta pra mim, cara, como que você lida com críticas? Todo mundo tem, né? E aí a minha resposta hoje é, eu não lido. Porque eu não vejo. Eu não quero isso pra mim. Tá, mas você tem alguém que acessa o teu coração? Tenho. As pessoas que me amam não me criticam em público, conversam comigo no secreto. Porque o amor pressupõe sigilo, né? Ele pressupõe esse respeito. Não é pra expor, é pra reformar, ajudar. Então, cara, se o cara tá fazendo isso publicamente, eu não quero nem ver. Certo. Porque eu sei que a intenção dele é errada. Então, veja, eu consigo proteger o meu coração simplesmente porque eu consigo saber a intenção do coração. Isso é um sentimento do espírito. Não é uma coisa física. Sim. Sabe? A Bíblia diz que isso é um dom, inclusive, de discernir o espírito. Ou seja, eu olho pra pessoa, eu não falei nada com ela, mas alguma coisa eu sinto aqui dentro que tá errado. Eu não preciso nem tentar. Tá bom. Já é o suficiente. Já é o suficiente. Entende? Agora, sobre a questão do incômodo, é porque tem coisas, cara, como o vídeo de hoje. Ah, sua abertura. Deus não vai mudar você. Deus vai mudar o caminho e o caminho vai mudar você. Sabe? A Bíblia diz que a porta que ele abre, ninguém fecha. Ok. Mas a porta que ele fecha, ninguém abre. Então, isso é uma sentença muito poderosa. Então, tem coisas, meu lindo, que você vai tentar, vai bater cabeça, vai ter a melhor estratégia do mundo, vai ter recurso, vai ter tudo e não vai dar certo.
Porque o Senhor não vai deixar. Porque Ele sabe o que é melhor pra gente. Ele conhece o nosso futuro. E o que a gente vai chamar de intromissão é a coisa mais poderosa do Evangelho. Porque imagina se você pudesse caminhar com alguém que soubesse o resultado dos teus passos. Que soubesse aonde tudo vai te levar. Não seria poderoso? A gente tem isso, a gente só não usa. A gente tem um Deus que conhece o nosso futuro, que sabe o que é bom pra nós, e a gente não ouve Ele. Aí chega uma hora que Deus diz, cara, ele é meu menino, eu amo esse garoto, se eu deixar ele vai se arrebentar. E aí, meu lindo, fecha todas as portas assim, ó, e aí você diz, meu Deus, pra onde eu corro agora? Não tenho pra onde ir. Certo. E aí você lembra do Senhor. Então, é nessas figuras de tempestade da nossa vida que a gente lembra que Ele tá dormindo na ponta do nosso barco e pede pra que Ele acorde e acalme a tempestade. Isso é bom, hein, cara? Você trabalha com isso? É que você não viu o meu amigo. Ele é muito melhor. Pô, você leva jeito, cara. Tô feliz de ouvir isso de você, cara. Investe nisso, David. Vou investir. Começa agora? Cara, é tão gostoso, né? É uma coisa que eu fico tão satisfeito de poder falar, cara. Meu irmão. Porque eu imagino quem tá em casa, que tá às vezes com o coração perturbado, sabe? E não consegue dar nome pro sentimento. Quando você dá nome pro sentimento, quando você entende que a gente chama isso de diagnóstico. E você só pode ministrar a cura quando você sabe o que você tem de verdade. Sabe? Então isso, cara, muda a vida das pessoas de maneira muito poderosa.